Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse como pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que assim pagasse a sua dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou a sua dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Que as palavras do Santo Evangelho nos guarde para a vida eterna. E aí? Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus diz: não somente 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoa quantas vezes for necessário. Quantas vezes ele te magoar. Esse é o ensinamento de Jesus. E aí ele conta essa parábola. O empregado devia muito dinheiro ao patrão. E o patrão mandou chamar todos aqueles que o deviam, para fazer então um acerto. Mas como esse empregado não tinha condições para pagar, e suplicou, ele teve compaixão e perdoou a dívida. Mas logo em seguida, ele encontra um dos seus companheiros que lhe devia apenas algumas moedas, mas ele não soube usar o mesmo peso que o patrão usou com ele, e sufocou, mandou prender, queria receber de qualquer forma. E assim Jesus faz com cada um de nós. Jesus que não tem por que pedir perdão por nada, porque nada de errado ele cometeu, mas ele nos perdoa quando a gente pede realmente com o coração arrependido, realmente contrito e querendo a misericórdia do Pai. Ele não nos vira as costas. Mas e quando o nosso irmão erra contra nós? De que forma nós agimos com ele?
nós temos também para com o nosso irmão o mesmo olhar que Jesus tem para nós? Ou a gente quer pegar aquele miserável e falar, se ele paga na marra, mas se ele paga, eu não te perdoo. E aí a gente fala, Senhor, eu sei que o Senhor não me manda perdoar, mas o Senhor me perdoa, mas eu não perdoo aquele miserável. E aí? Você está pedindo a Deus perdão, mas você não consegue perdão. Então você pede aquilo que você não pode dar. Será? Com qual medida seremos pesados se agirmos assim contra os nossos irmãos? Como é que está a sua vida? Aquele vizinho que te magoou, você já conseguiu perdoar? Aquele irmão que não fez aquilo que você queria e você ficou chateado, como é que está o seu coração? Você tem vontade de dar um abraço e dizer eu te perdoo? Ou você passa por ele e finge que não vê porque está magoado? E a sua vida familiar? Sua esposa falou alguma coisa que você não gostou? Seu marido está fazendo algo que você não gosta? E aí? O seu filho não está bem na escola, está te respondendo. O comportamento está difícil. A vontade que tem é colocá-lo de castigo e fazer com que ele pague aquela raiva que ele está te fazendo. Mas e você? Será que você tirou aquele tempinho que ele precisava para conversar com ele? Ou será que você não tem tempo para mais nada? Será que a sua vida está sufocando tudo aquilo que você precisa fazer? Como é que está o nosso coração hoje? Será que tem alguém aqui que a gente olha e fala, Senhor, essa pessoa não me fez nada, mas eu não vou com a cara dela? E aí, quando chega a hora da Eucaristia, eu entro na fila e vou receber o corpo de Cristo. E aí? Como que eu vou me sentir sabendo que Cristo não aprova isso que eu estou fazendo? Como que eu vou me sentir sabendo que o meu comportamento não condiz com aquilo que Ele me ensinou? Perdoar. Esse é o grande desafio da nossa liturgia. Perdoar. Ah, mas você fala isso porque não é com você. Cristo nos perdoa. Ele faz com que os nossos pecados sejam todos perdoados. Ele faz morrer o homem velho, se realmente nós quisermos renascer de novo. Porque Cristo é amor. Porque Cristo é união, é paz. Lá na primeira leitura, no livro do Eclesiástico, ela começa dizendo: o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. E aí? Aquele sentimento de vingança ainda está movendo dentro do seu coração? Ou com essas palavras a gente já pode falar, não, realmente a celebração de hoje já valeu a pena para mim. O meu coração já está transformado. Porque na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, diz que Cristo é o Senhor dos vivos e dos mortos.
Mas para Ele ser o meu Senhor, depois que eu estiver morto ou morta, eu preciso em vida merecer esse amor. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Porque se nós morremos seguindo os passos de Jesus, simplesmente vamos deixar de existir aqui, mas entraremos com Ele naquele lugar que Ele preparou para cada um de nós. Mas, se o nosso coração não está preparado para o perdão, infelizmente, talvez Cristo será o Senhor de outros mortos, mas não o nosso. Talvez teremos outro fim. Precisamos meditar sobre o perdão, sobre o amor, sobre as condições que Cristo estabelece para a minha e para a sua vida, para alcançarmos a salvação. Mas hoje nós estamos em festa e estamos falando de Maria. Por isso eu disse a vocês no início da celebração, que talvez hoje é o dia que a gente fala mais de Maria do que de Jesus. E aí algumas pessoas falam, os valores estão sendo distorcidos. Não estão, não. Maria merece sim o nosso amor e o nosso carinho, porque ela falou um sim com um coração tão puro, que dela nasceu aquele que pode transformar a minha e a sua vida. Maria foi escolhida por Deus. Se nós estamos celebrando Maria hoje, nós estamos concordando com aquilo que Deus fez, com aquela escolha. Escolheu aquela a quem disse um sim irrevogável. Passou por todas as dores junto com seu filho até chegar na cruz do Calvário. E ali, naquela cruz, ela foi nos dada por Ele como mãe. Como não amar Maria? Como dizer que Maria é uma mulher qualquer? Maria é aquela que pode sim interceder pela minha e pela sua salvação. Outro dia aconteceu uma coisa que eu fiquei muito chateado. Eu tenho um amigo que ele não é da nossa religião, mas nós não estamos aqui falando de religião, só estou contando a história. E aí eu troquei o perfil no celular, coloquei uma foto de Nossa Senhora. Acho que ele viu aquela foto e mandou uma mensagem para mim dessa forma. Ele disse assim: se você entrar num consultório médico e o médico não estiver ali, você precisar de uma cirurgia, e o médico não estiver ali e a mãe dele estiver, você vai deixar que ela realize a cirurgia em você? Eu fiquei chateado com aquele negócio. Falei, meu Deus, esse cara não podia me provocar assim, poxa. A gente tem uma amizade tão bonita, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Falei, eu preciso responder, eu preciso achar uma resposta para ele. E foi durante algum tempo. E aí eu pensei. E aí eu imaginei. Falei, bom, tudo bem que se o médico não tivesse para fazer a cirurgia, eu não ia deixar a mãe dele se ela não é credenciada a fazer a cirurgia. Claro que não ia. Mas vamos ver de uma outra forma. Se eu chegasse no consultório desse médico, sem dinheiro, porque vocês sabem que médico não faz nada sem dinheiro, principalmente da rede particular. Se eu tivesse sem dinheiro, precisar fazer uma cirurgia, ele falava, não tem como, não faço, você só se depositar o cheque calção que eles falam, né? Tem que ter um cheque calção, senão não faço. E aí eu pensei, e se a mãe dele estivesse lá na hora e vendo a minha dor e pedisse a ele, filho, faça a cirurgia, esqueça o dinheiro e faça. Será que ele não ia olhar o que a mãe estava dizendo e ia fazer a cirurgia?
assim Maria também faz por nós, né? Às vezes nós ainda não estamos em condições de falar cara a cara com Jesus. Às vezes Jesus ainda não está pronto para nos escutar, que Ele quer que a gente ainda melhore mais um pouco. Mas se Maria pedir por nós, Ele vai atender. Então por que eu não vou amar Maria? Tenho que amar Maria sim, porque ela pode interceder pela minha e pela sua vida. Eu tenho que correr atrás daquela que me garante a salvação perante o Filho. Porque se Maria for escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador, Deus a escolheu com amor para ser a mãe do nosso Salvador. Que pecado eu estou cometendo em querer seguir o seu exemplo? Que pecado eu estou cometendo em querer fazer valer essa escolha de Deus? Portanto, queridos irmãos e irmãs, não tenham medo, não tenham vergonha de amar Maria. Porque se você pedir, seja qual delas for, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora, Santa Luzia, qualquer, que você tiver fé e pedir com amor, vai interceder por você. Porque quem move a nossa vida cristã é a fé. E se você tiver com